Amém, igreja? Só aumentar aqui. Então aqui a palavra do Senhor, nessa noite ela vai falar sobre a cicatriz, né? Quais são as cicatrizes que nós carregamos, né? No meio das nossas lutas, no meio das provações. Quais são as cicatrizes? Quais são as marcas da cicatriz que tem marcado as nossas vidas, né? E o tema aqui é como se diz, a vida cristã, né? A vida do povo de Deus. Aí aqui a palavra do Senhor, igreja, vai nos falar assim: quanto ao mais, ninguém me molesta, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6,17, né? Então, você como servo de Deus, você como ministrador da palavra de Deus, você que busca as coisas que vêm de Deus, você com certeza, você carrega uma marca. Você carrega uma marca dolorosa. Você carrega a marca da tua vitória. Você carrega a marca do bem que você quer para a tua família, né? E aqui o versículo 17 já fala claramente para nós: quanto ao mais, ninguém me molesta, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Se você traz no corpo a marca de Jesus, maior quem está contigo. E aí aqui o apóstolo Paulo, igreja, o apóstolo Paulo, ele foi um homem marcado por seu encontro com Cristo. Ele foi um homem marcado por ele ter tido um encontro com Cristo. Mas ele enfrentou muitas dificuldades em sua vida. Por mais que ele teve ali aquele encontro com Cristo, ele teve muitas dificuldades. Ele enfrentou muitas dificuldades em sua vida. Antes ele era um perseguidor de Jesus, mas depois ele foi perseguido por ser um cristão. Olha só, isso acontece nas nossas vidas, é realidade das nossas vidas, igreja. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele foi um homem marcado por ele ter um encontro com Jesus. E quantas das vezes eu e você somos marcados, somos apontados, somos caluniados, porque nós seguimos Jesus, porque nós estamos com nossas vidas no altar de Deus. Às vezes a pessoa chama você de crentona, de crentinho, e te chama de santão. E quantas das vezes você é marcado pelas palavras mal faladas, pela apontação sobre a tua vida? Quantas das vezes isso chega até a doer no teu coração, porque muitas são as calúnias, muitas são as perseguições. E aqui o apóstolo Paulo, ele foi perseguido, né, por ele seguir Cristo. Ele enfrentou muitas dificuldades em sua vida, e na minha vida e na tua vida não tem sido diferente. Quantas dificuldades nós temos passado no dia a dia, quanto mais nessa vezada, né, das nossas vidas que nós estamos vivendo hoje, né? Quantas dificuldades nós estamos vivendo, quantas apontações já chegou para minha vida e para tua vida e ter falado assim: ei, cadê teu Deus? Ei, cadê o Deus que tu serve? Por que tu tá passando por isso? Por que tu tá passando por aquilo? E aqui o apóstolo Paulo, né, ele enfrentou muitas dificuldades. Mas olha só, antes o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor de Jesus. Ele era um perseguidor de Jesus. Eu e você, há outro tempo atrás, nós éramos perseguidor de Jesus. Nós apontava para os crentes. A gente apontava para aquele povo que ia para a igreja. Nós apontava para aquele povo que falava em línguas. Nós apontava para aquele povo que pula em mistério, que busca a presença do Senhor. Eu era uma dessa, igreja. Eu era uma perseguidora de Jesus. O meu tio, que hoje se encontra na glória, o Jesus muitas das vezes usou ele para falar para mim: ei, filha, Jesus, ele vai voltar. E eu, quantas das vezes, olhava pro meu tio e começava a achar graça da vida dele: tu tá ficando é doido, velho. Eu falava desse jeito. E quantas das vezes nós perseguimos Jesus? Talvez eu tô falando com pessoas aqui que talvez nem aceitou Jesus ainda como único salvador da tua vida, e você persegue a Jesus, porque aquele que persegue o Filho de Deus, aquele que está perseguindo, aquele que está com a vida no altar de Deus, aquele que persegue um cristão, está perseguindo Jesus, viu? Não pense que você está perseguindo a pessoa, não, você está perseguindo o próprio Jesus, amém? E aqui
o apóstolo Paulo, ele enfrentou muitas dificuldades em sua vida, e antes ele era um perseguidor de Jesus, mas depois foi perseguido por ser um cristão. Ele foi perseguido por ele ser um cristão. Olha só, Deus ele fez passar por isso também. Deus fez ele passar por isso também, porque da mesma forma que ele perseguiu Jesus, ele foi perseguido também por ele ser um cristão. Você tá vendo? O que nós plantamos aqui, igreja, aqui mesmo nós colhemos. Na nossa vida não é diferente. E aqui, as cartas de Gálatas e 2 Coríntios, eles foram escritos em defesa tanto ao evangelho como ao seu próprio ministro Paulo, devido às perseguições. E aí a sua declaração no final do livro de Gálatas 6,17 parece colocar um ponto final em tantas atribulações, porque aqui ele fala assim, ó: quanto ao mais, ninguém me molesta, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E aqui, essa declaração, bem no final do livro de Gálatas, que é o versículo 17, parece colocar um ponto final em tantas tribulações que Paulo vivia, né? Dizendo que ninguém mais precisava o molestar ou incomodar. Olha só, ninguém precisava mais incomodar, molestar ou incomodar, pois já tinha uma marca que era mais importante, a marca de Cristo. Ele ali chegou até a declarar que ninguém mais poderia o molestar, a incomodar, porque ele já tinha a marca de Cristo, que ele era mais importante, a marca de Cristo que ele tinha na vida dele, né? E muitas das vezes nós olhamos para nossas vidas, né? E muitas pessoas têm nos apontado, têm deixado essa marca travada no nosso coração, seja com palavras ao contrário, seja com perseguição. Uma palavra ou fato, igreja, pode marcar uma pessoa para sempre. Você sabia? Que muitas das vezes nós temos que vigiar no nosso falar, porque o que nós falamos pode marcar uma vida de um ser humano para a vida inteira. Então, se você usa a tua boca para falar palavras boas, essa palavra vai ficar marcada na vida daquela pessoa. Agora, quando você usa a tua boca, a tua língua para amaldiçoar, para falar coisas negativas, essa marca vai ficar marcada pela vida da pessoa para a vida inteira. Então, que nós possamos vigiar no nosso falar, que nós possamos vigiar nas nossas palavras. E aí, olha só, o mundo nos coloca em rótulos que se tornam nossa marca. Você tá entendendo? O mundo, ele nos coloca em um rótulo, se tornando a nossa marca. O mundo, igreja, ele está aí, as portas abertas. Ele está pronto para colocar um rótulo na tua vida e falar assim: agora tu vai ser desse jeito. A tua identidade é essa. O mundo, ele está aí para carimbar a tua vida. Mas eu quero te falar nessa noite que o mundo, ele pode até colocar um rótulo na tua vida para poder marcar a tua vida. Mas eu quero te dizer aqui, mas Jesus veio para tirar de sobre nós as marcas da dor e nos colocar suas mãos, pés no peito para nos salvar. João 20:27. Jesus, igreja, ele veio para tirar de sobre nós as marcas da dor. Jesus, ele veio sobre a minha vida e sobre a tua vida para tirar a marca da dor. Talvez você carregava no teu peito uma dor, uma angústia, uma depressão, uma perseguição, até no dia de hoje. Mas eu quero te falar aqui que Jesus, ele veio para tirar sobre nós as marcas da dor e nos colocar suas mãos. Aleluia. Fala lá em João, capítulo 20, versículo 20 e 27. E aí eu te pergunto nessa noite: o que tem te marcado? O que tem machucado o teu coração?
Faça aí uma reflexão. O que tem te marcado? Será que tem sido uma palavra ao contrário? Será que tem sido uma perseguição? Será que tem sido um desprezo, uma angústia? O que tem marcado sobre a tua vida? E aí agora a gente vai refletir algumas coisas, né, que marcaram a vida do apóstolo Paulo a partir do texto de 2 Coríntios, amém? Então, a primeira, marcas emocionais. Marcas emocionais. Como que tá a tua emoção? Como que tá a tua vida sentimental, as tuas emoções? Como que tá a tua raiz? Como que tá? Então vamos aqui. Marcas emocionais. 2 Coríntios 4, 8, 10. Olha só. Em tudo somos eita glória! Porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre o corpo, o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Eita, que palavra maravilhosa, igreja. 2 Coríntios 4, 8, 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eita, glória! Porém não angustiado, igreja. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Você está entendendo? Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nossas vidas. Você está entendendo? Esse versículo é lindo demais. Esse versículo, ele nos revela, igreja, que nós somos atribulados, porém não angustiados. Quantas das vezes nós somos atribulados? Quantas das vezes estamos angustiados? Mas Cristo, ele veio para morrer por nós. Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos dar vida. Ele veio para manifestar o Espírito dele sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aqui Paulo, ele vivia lutas por fora, temores por dentro. 2 Coríntios 7, 5. Paulo vivia lutas por fora e temores por dentro. Havia passado por tantas perseguições que seu corpo já estava marcado pela dor e sofrimento. Olha só. Paulo, o apóstolo Paulo, tantas perseguições que o seu corpo marcado pela dor e pelo sofrimento. Talvez hoje algo marca a tua vida. Hoje talvez até o teu semblante seja um semblante de tristeza, um semblante de dor, que só quem sabe o que tu tá passando é tu e papai. Mas Paulo, em meio das perseguições, o seu corpo já estava marcado pela dor e pelo sofrimento. Mas Paulo sabia, olha só, Paulo sabia que suas emoções estavam sendo moldadas, aleluia, e que o amor de Jesus por ele era maior que toda dor que pudesse passar. Você tá entendendo? Paulo aqui, ele foi perseguido. O seu corpo já estava marcado pela dor e pelo sofrimento, igreja. Talvez na sua vida você esteja vivendo a mesma vida de Paulo. Mas Paulo aqui, igreja, ele sabia que as suas emoções estavam sendo moldadas. Estava sendo moldado pelo papai. As suas emoções, as suas lutas, as suas dificuldades estavam sendo moldadas pelo Senhor. Eu quero te falar nessa noite que não importa a situação que você está passando, você está sendo moldado. Você está sendo transformado, você está sendo amassado, porque papai ele quer te fazer um vaso novo.
Jesus, ele está moldando a tua história. Jesus, ele está escrevendo a tua história. Se alegra no meio das provações. Se alegra no meio das lutas. Porque aqui Paulo, o apóstolo Paulo, ele estava sendo perseguido. O semblante dele talvez até mudou. O teu semblante também pode até ter mudado no meio dessa epidemia que você está vivendo. Mas eu quero te falar que nessa noite, assim como o papai estava moldando a história de Paulo, ele também está moldando a tua história. Aleluias. Então aqui, e que o amor de Jesus por ele era maior que toda a dor que pudesse passar. Não importa o tamanho da dor que você está passando, o amor de Jesus, ele é maior. O amor de Jesus é maior do que qualquer sofrimento que você está passando no dia de hoje. O amor de Jesus é infinito sobre a tua vida. E aqui, olha só o que o apóstolo Paulo passou. O apóstolo Paulo, ele passou por traumas. Talvez você tenha passado por traumas também. O apóstolo Paulo passou por complexos, decepções, palavras duras e tantos outros problemas marcaram a vida de uma pessoa. Talvez, eu sempre falo essa palavra talvez, porque é o talvez que você esteja passando. Talvez você está passando por traumas. Talvez você tenha até se casado com uma pessoa que te jurou amor para a vida inteira. E hoje a pessoa te cospe, hoje a pessoa te humilha. Talvez você passou por trauma na tua infância. Talvez você foi abusada, você foi molestada. Talvez você tenha um trauma de uma palavra ao contrário que veio sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Talvez você se encontre com complexo, decepção. Quantas das vezes você foi decepcionado? Quantas das vezes você foi enganado? Talvez você ouviu palavras duras e tantos outros problemas que marcou a sua vida, marcou a tua história. Mas quando conhecemos o amor de Deus por nós, ao ponto de entregar o seu único filho, Jesus, para nos salvar, somos marcados pelo amor e o perdão do Senhor. Aleluias! Você pode ter passado por traumas, por complexos, por decepção, por palavras duras e por outros problemas a mais. Mas eu quero aqui te falar, quando conhecemos o amor de Deus por nós, ao ponto dele entregar o único filho dele por mim e por você para nos salvar, somos marcados pelo amor e o perdão do Senhor. Jesus, ele quer te marcar com o amor. Jesus, nessa noite, ele quer te marcar com o perdão. Jesus, nessa noite, ele quer marcar a tua história. Ele quer tirar tudo isso aí, ó, sobre que está sobre as tuas costas, sobre o teu pensamento, os traumas, decepções, as palavras duras. Marcar com o amor, porque ele deu o único filho dele por mim e por você. E hoje eu carimbo a tua vida, eu carimbo a tua história em nome de Jesus Cristo, porque Jesus, ele morreu por mim e por você. E você tem poder e autoridade de pedir ao Senhor para te marcar com o amor dele. Segundo, marcas espirituais. Segundo, marcas espirituais. 2 Coríntios 6, 4 e 10. Pelo contrário, em tudo nós recomendamos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza,
no saber da paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, no Espírito Santo, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, aleluia, tanto para atacar como para defender, por honrar e por desonrar, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecido, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que versículo grande e versículo maravilhoso. E 2 Coríntios 6:10. Pelo contrário, em todos nos recomendamos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. O Senhor, Ele requer aqui, igreja, que nós possamos ter paciência, que nós possamos saber passar por essa tribulação, porque maior é quem está conosco. E aqui Paulo, ele faz uma lista de dificuldade, né? Ele faz uma lista de dificuldade que já havia enfrentado em sua vida por causa de Cristo, do Evangelho. Talvez você tenha até uma lista aí de tudo que você já passou, de toda a dificuldade que você passou em Cristo, no Evangelho de Cristo. E talvez você olhe para mim e fale assim: mas irmã, eu já passei por tanta tribulação, mas tanta perseguição, eu já passei por tanta luta, que quando eu era do mundão eu não passava nada disso. Lógico, porque lá o mundo, o inimigo, ele te oferecia tudo que era de bom, ele te dava tudo assim de bandeja. Você tá entendendo? Ele te dava assim tudo assim de dadas para você não sentir falta, para que você não viesse buscar o Espírito Santo de Deus. E o inimigo, ele tem invadido muitas vidas, igreja, vidas de coração vazio, vidas de mente fracas, né? Para entregar tudo assim na mão deles de bandeja, porque eles não querem. O inimigo da tua alma, ele não quer que você busque a face do papai. Eles não querem que você busque o nosso Deus, porque eles sabem que quando você busca Deus, meu filho, a vitória, você vai ter sempre vitória. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma lista de suas dificuldades que já havia enfrentado em sua vida por causa do Cristo, do Evangelho. E por isso estava realmente marcado espiritualmente como pregador da palavra de Deus. Ele estava marcado como pregador da palavra de Deus. Estas características listadas faziam parte de suas marcas espirituais. Paulo, ele sentia prazer, olha só, Paulo, ele sentia prazer em ser marcado por Deus como servo do Senhor, mesmo que para isso tivesse que passar por tantas lutas, pois sabia que em todo tempo Jesus estava com ele. Olha só, Paulo, ele fazia questão de ser marcado por Deus. Ele fazia questão de passar pelas lutas. Ele fazia questão de passar pelas tribulações, porque sabia que em todo tempo Jesus estava com ele. Que nós possamos seguir o exemplo de Paulo. Que na hora da tribulação, na hora da perseguição, na hora da dificuldade, na hora do nervosismo, nós possamos se lembrar que é maior quem está conosco, que é Jesus. E Paulo, porque ele sabia que Jesus estava com ele. Jesus a todo tempo estava com Paulo, com o apóstolo Paulo. E eu quero te falar nessa noite que independente da tua situação, Jesus, ele está contigo.
Olha só, o pecado tem marcado negativamente a humanidade, mas Jesus apaga a marca do pecado e coloca a marca da cruz do perdão e o amor de Deus. Colossenses 2,14. Olha só, o pecado tem marcado negativamente a humanidade, não é verdade? O pecado tem marcado muita humanidade. O pecado ele tem marcado muitas vidas. O pecado ele tem marcado a minha vida e a tua vida. Mas eu quero te falar aqui nessa noite que Jesus apagou a marca do pecado e colocou a marca da cruz do perdão e o amor de Deus na minha vida e na tua vida. Nós temos a marca do perdão. Nós temos a marca da cruz. Porque Jesus ele morreu por mim e por você, igreja. Então não deixe o pecado ser marca principal na tua vida. Ei, você que é servo de Deus, você que já aceitou Jesus como o único salvador da tua vida, não deixa o pecado marcar a tua história. Não deixa. Todos nós somos pecadores, sim, somos falhos. Mas maior quem está conosco que é Deus. Jesus, ele já te marcou com perdão. Jesus, ele já te marcou nessa noite com a marca da cruz. Jesus, ele morreu por mim, por você. Jesus, ele foi ferido. Jesus, ele foi atribulado, ele foi açoitado pela minha vida e pela tua vida. Nós já temos a marca da cruz, a marca do perdão. Então não deixe o pecado entrar sobre a tua vida. Seja um bom pai de família. Seja humilde, seja honesto. Seja sereno com a tua família. Seja sereno com os teus filhos. Seja sereno com a tua esposa. Ninguém é perfeito não, igreja. Eu não sou perfeito, nem você é perfeito não. Mas nós podemos buscar a perfeição com o Senhor. Nós podemos se render aos pés do Senhor, orar ao Senhor e falar: Senhor, a minha fraqueza é isso, é aquilo. Senhor, a minha fraqueza é humilhar minha esposa. A minha fraqueza é humilhar meus filhos. A minha fraqueza é olhar para o pecado. Você precisa falar para o Senhor qual é a tua fraqueza. Não deixe o pecado entrar sobre a tua vida. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi caluniado, mas em toda tribulação, a marca que ele carregava era a marca de Cristo. Ele carregava a marca do perdão, porque Jesus já tinha morrido por mim, por você. E aqui, Paulo, ele fazia questão de passar por qualquer situação, por qualquer dificuldade, por qualquer tribulação. Ele sabia que Jesus estava com ele. Ele já era marcado pelo perdão. Ele já era marcado pela cruz. Ele era marcado porque Jesus morreu pelo apóstolo Paulo. Jesus morreu por mim e por você. Nós já somos marcados, igreja. Não deixe o pecado entrar na tua vida. Você é pecador, eu também sou, mas nós temos que lutar contra o pecado. E aí, fala lá em Colossenses 2,14, viu? Que o pecado tem marcado negativamente a humanidade, mas Jesus apaga a marca do pecado e coloca a marca da cruz do pecado e o amor de Deus na minha vida e na tua vida. Você tá entendendo? Jesus, Deus, ele já apagou todos os teus pecados. E você que não aceitou Jesus ainda como o único Jesus salvador da tua vida, tá na hora de você aceitar, viu? Tá na hora de você aceitar, tá na hora de você se reconciliar com o Senhor. Talvez nessa noite você está em pecado, você está em adultério. Talvez nessa noite você tenha olhado para Cristo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Talvez na tua casa tu lê a Bíblia, tu faz alguma coisa, tu ora, mas tu não tem vida no altar de Deus, tu não tem santidade. Mas está na hora. É hora de eu e você se reconciliar com o Senhor. Enquanto você pode achar, viu? E aqui, o Apocalipse, lá no livro de Apocalipse, revela que no fim dos tempos haverá uma marca diabólica
Olha só, no fim dos tempos haverá uma marca diabólica conhecida como marca da besta. Você está entendendo? Apocalipse 13, 16 e 17. Você sabia que muitas das vezes nós somos falhos? Nós temos olhado para o nosso amigo, para o nosso irmão e tem falado assim: ei, abestada, ei, abestado. Nós temos que vigiar no nosso falar, no nosso português. Pode ser cearense, pode ser mineiro, pode ser goiano, pode ser o que for. Nós temos que vigiar, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, Deus, ele coloca palavras bonitas na minha boca e na tua boca. Papai, ele ensina a gente a falar. Papai, ele vai colocando palavras serenas sobre as nossas vidas. Então, que nós possamos vigiar, porque besta é a marca da besta, viu? Olha só, o Apocalipse revela que no fim dos tempos haverá uma marca diabólica, conhecida como a marca da besta. Então, se hoje eu e você tem chamado alguém de besta, vai ver lá no dicionário o significado da besta, no dicionário bíblico, viu? Porque isso aí você tá levando maldição, tanto para a tua vida como para a vida de quem tu chama de besta. Apocalipse 13, 16 e 17, viu? Mas olha só, mas antes do anticristo marcar as pessoas, o Espírito Santo vai marcar, eita glória! Mas antes do anticristo marcar as pessoas, o Espírito Santo vai marcar os servos do Senhor com o selo de Deus. Olha só. Apocalipse 7, 2 e 3. Antes que o anticristo marcar as pessoas, o Espírito Santo vai marcar os servos do Senhor com o selo de Deus. E aí? Eu e você estamos preparados para receber essa marca, esse selo de Deus? Essa carimbada que Deus quer colocar na minha vida e na tua vida? Será que nós estamos preparados? Que nessa noite eu e você possamos fazer uma reflexão na nossa vida. Porque aqui o Apocalipse, o livro de Apocalipse, revela que no fim dos tempos haverá uma marca diabólica conhecida como a marca de besta. Mas antes, olha só, antes do anticristo marcar as pessoas, o Espírito Santo vai marcar os servos do Senhor com o selo de Deus. Fala lá em Apocalipse 7, 2 e 3. Então, o que eu quero falar para os irmãos nessa noite, que existem marcas espirituais que maculam uma pessoa com toda a sua vida, mesmo sem saber sua origem, como por exemplo, as consagrações feitas por responsável antes mesmo de as pessoas ter consciência. Alguns traumas também podem ter efeito espiritual, como uma brecha na vida da pessoa, se não forem tratados e preenchidos com o amor, perdão de Deus. Cada prova que passamos é uma oportunidade para ser marcado por Deus com seu amor e vencer tudo com a ajuda do Senhor, que nunca nos deixa só. Olha só que palavra linda. Cada prova, igreja, cada prova que nós passamos é uma oportunidade para nós sermos marcados por Deus. Você está entendendo? Então, se você está passando por uma prova, seja ela qual for, seja ela estreita como for, tá doendo, tá gemendo, tá gritando, é uma oportunidade de você ser marcado por Deus. É uma oportunidade de você vencer com o amor de Deus. Tudo com a ajuda do Senhor, que nunca nos deixa só. Eu sempre tenho falado isso aqui.
Crente que não passa por luta nenhuma, pode correr atrás, porque tem coisas erradas por trás, viu? Crente que vive tudo ok, não passa por luta, não passa dificuldade, não passa nada, tá sempre ali. Pode ir atrás que tem podridão por trás, viu? E tem, e das grandes. Então você que passa por luta, passa dificuldade, passa por atribulação, né? Você aproveita essa oportunidade para ser marcado por Deus com seu amor e vencer tudo com a ajuda do Senhor, porque toda aprovação que você passa, filho, Jesus, ele tá contigo. Deus, ele tá contigo. Você tá entendendo? Deus, ele é contigo. Então Jesus, ele quer te marcar com o seu poder. Jesus, ele te dá poder nessa noite para você saber vencer as lutas e as dificuldades. Ele derrama poder sobre a tua vida. Ele derrama ousadia sobre a tua vida nessa noite. Se alegra no meio da tribulação. Mesmo que você está triste, aproveite essa oportunidade. Faça como o rei Ezequias. Peça o Senhor para se lembrar da tua pessoa. Lembra o Senhor o que tu tem feito. Tem intimidade com o Senhor. Então a terceira marca, a marca física. Já bem perto de concluir. A marca física. 2 Coríntios 11, 23 e 28. São ministros de Cristo. Ponto de interrogação. Falamos como se estivessem fora de mim. Afirmo que sou ainda mais. Em trabalhos, muitos. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medidas. Em perigos de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Olha o que o apóstolo Paulo passou. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes. Em perigo de rios. Em perigos de assaltante. Em perigos entre entre gente, perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio, nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Olha só, o apóstolo Paulo passou por isso tudo aqui. Ele passou pelo naufrágio, ele ficou noites e noites boiando em alto mar, ele ficou em perigo, ele ficou no deserto, e além disso, coisa exteriores ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todos a igreja. Além dele passar por tudo aquilo, ele ainda tinha uma preocupação com a igreja. O apóstolo Paulo também lista uma série de que sofreu fisicamente através de doenças, emagrecimento, dores e tantos efeitos que o seu corpo precisou se adaptar. Olha só, o apóstolo Paulo, além desse sofrimento todo que ele passou, ele também fez uma lista de uma série de marcas que sofreu fisicamente através da doença, emagrecimento, dores e tantos efeitos que seu corpo precisou se adaptar. Ele passou por tanta luta, por tanta dificuldade, mas o corpo dele, com a força do Espírito Santo de Deus,
ele precisava se adaptar. E aí, eu e você passamos por uma luta e o nosso semblante já muda. Já começamos a chorar, a contar pro irmão, a falar isso, aquilo, e nós não sabemos passar pelas lutas, pelas dores, pelas doenças. Não colocamos a nossa confiança no Senhor. Isso é a verdade. Primeiro, a gente vai gemer, vai chorar, vai blasfemar, vai perguntar o porquê e disse isso, aquilo. É isso que acontece. E aqui o apóstolo Paulo, ele fez essa lista do sofrimento que ele passou. E o corpo dele teve que se adaptar no meio daquela luta. E além disso, também foi marcado pelas chicotadas. Olha só. Além disso, o apóstolo Paulo, ele também foi marcado pelas chicotadas com que foi castigado pelos homens por escolher seguir Jesus. Você está entendendo? Ele foi castigado com chicotadas porque ele resolveu seguir Jesus. E hoje nós somos livres. Eu e você somos livres para seguir Jesus. Nós não precisamos apanhar, nós não precisamos levar chicotada. Chicotada que eu falo é peia mesmo. Porque hoje a chicotadazinha que nós leva é de uma irmã dizer que tu tá no pecado, um falar da vida do outro, isso, aquilo. Você tá entendendo? Mas o apóstolo Paulo, o povo que seguia Jesus naquela época, eles faziam apanhar de chicotada mesmo. E nós passamos por uma lutazinha e já acha que Deus não é conosco. Já começa a se entristecer. Já começa por que eu tô nessa vida? Aí, eu vou pro mundo, porque no mundo eu era feliz, no mundo eu tinha tudo fácil. Vai pro mundo pra tu ver. Tu só não sabe se tu vai voltar. E aí, o apóstolo Paulo, ele foi marcado fisicamente através da doença. Ele emagreceu muito, mas além disso, ele também foi marcado pelas chicotadas, porque ele foi castigado pelos homens por escolher seguir Jesus. Ei, eu não sei qual é a chicotada que você está recebendo. Eu não sei qual é a perseguição que tu está passando. Mas siga em frente, dando glória a Deus. Siga Jesus. Tá doendo, tá machucando, tá te desprezando, tá te trazendo trauma, tá te caluniando. Faça isso por Jesus. Mas não volte para trás, não. Não volte para o mundo, não, porque lá tu vai morrer. Não volte para o mundo, não, porque lá tu vai morrer. Não leva o mundo para tua casa, não, porque lá tu vai ser castigado. Porque o que tu planta dentro da tua casa, no teu ministério, seja bom, tu vai colher bom. Mas se tu plantar coisa ruim, tu vai colher coisa ruim. Você tá entendendo? Então aqui, ele foi castigado pelos homens por ele seguir Jesus. E antigamente, igreja, olha só, nós somos tão abençoados hoje. Nós somos tão abençoados, nós somos tão valorizados e nós não damos valor. O que Jesus tem feito pelos brasileiros, o que Jesus tem feito pelos cearenses, pelos carioca, pelos baianos. Você está entendendo? Muitos de nós somos orgulhosos, nós não agradecemos a Deus. E olha aqui, antigamente os escravos, olha só, antigamente os escravos eram marcados por seus donos de forma cruel, com ferrões em brasa. Imagina aí a dor. Você ser assim, carimbar assim bem assim tua cara, porque você é servo de Deus. Já pensou? Se hoje em dia fosse dessa forma, não, vou carimbar aqui a missionária Antônia, porque ela é serva de Jesus, e me carimbar aqui com ferro, fogo. E hoje nós não somos gratos a Deus. Nós somos chamados, nós somos escolhidos. E aqui os escravos de antigamente, eles eram marcados pelos seus donos de forma cruel, com ferrões em brasa, igreja, em brasa, como uma forma de comprovar
a propriedade para sempre. Você está entendendo? E hoje, o que nós temos para comprovar que nós somos servos de Deus é você ter vida no altar de Deus. É de você orar, é de você carregar a sua Bíblia, de você não ter vergonha de pregar o evangelho, seja lá para quem for. Você pode estar numa mesa, num lugar que tenha a maior autoridade que for, mas que você não tenha vergonha de pregar o evangelho. Você está entendendo? Porque o teu dono, o dono da tua vida é Jesus Cristo. Ele morreu por mim e por você. E aqui os escravos, antigamente, eles eram marcados com ferros de brasa para provar a propriedade, para dizer que eles tinham dono. Você está entendendo? Marcando o território. E ninguém podia apagar estas marcas. Ninguém podia apagar estas marcas. Olha só, nem a dor que eles causavam na alma da pessoa. Ah, Deus, nem a dor que eles sentiam quando eles eram ali marcados pelos ferros de brasa, nem a dor podia marcar, podia apagar aquela marca daquela pessoa. Era uma dor tão grande, igreja. E sempre que olhavam para as cicatrizes, os escravos, sempre que eles olhavam para a cicatriz, eles tinham que se lembrar de sua escravidão. Sempre que eles olhavam ali pelaquela cicatriz, eles se lembravam que eles eram escravos. E eu e você nessa noite, que nós possamos se lembrar de onde Deus tem me tirado, de onde Deus tem te tirado. Porque até um tempo atrás, tu era uma ovelha perdida. Tu era marcado pelos traumas, pelas decepções. Tu era marcado pelas palavras ao contrário. Tu era marcado porque tu foi açoitado, porque tu foi caluniado, tu foi molestado. E aqui os escravos, toda vida que ele olhava para aquela cicatriz, ele se lembrava da escravidão. E que nessa noite você vinha se lembrar da onde o Senhor te tirou. E hoje a vida que tu leva. Venha se lembrar e valorize. Valorize. Porque Deus, ele deu o único filho dele por ti. Então não deixe a marca do pecado vir sobre a tua vida. A marca da cruz, a marca de Jesus, a marca do perdão já está sobre a tua vida. E os vícios são fontes de muitas marcas físicas e na saúde das pessoas. Olha só, os vícios são fontes de muitas marcas físicas e na saúde das pessoas. Você já viu uma pessoa que era viciada em cigarro, era viciado nas drogas? Hoje eles carregam a marca desse vício. Não pode nem ter uma tossezinha, não pode nem ter uma febrezinha, que a marca do vício está sobre os pulmões dele. Talvez possa nem resistir pela marca que ele carrega, pelo pecado que ele carregou. A questão sexual também pode ser fonte de marcas através de toques, olhares e complexos que puderam ter efeitos físicos na vida de uma pessoa. Olha só, que nem eu havia falado, a questão sexual também pode ser fonte de marcas através de toques, olhares e complexos que poderão ter efeito físico na vida de uma pessoa. É que nem eu falei. Talvez você já foi abusada. Talvez você passou por um momento crítico. Talvez você até foi molestada. E isso trouxe uma marca para a tua vida. Hoje tu não consegue ter uma relação a dois com um homem
Hoje tu não consegue ter uma relação a dois com uma mulher, porque essa marca ficou na tua vida. Tu ficou decepcionado, tu ficou triste. Mas eu quero te falar nessa noite, neste momento, que Jesus, Ele te marca nessa noite porque Ele morreu na cruz. Ele te perdoa pelos teus pecados. Jesus, Ele já morreu, Ele quer marcar com o amor dEle sobre a tua vida. E muitas dores que passamos fisicamente, ou se vamos superar com o perdão, aquele que nos feriram e talvez a nós mesmos. Nós só conseguimos, igreja, arrancar essa marca que marcou a nossa vida, né? Essa marca que te fez sofrer, essa marca que deixou você triste, essa marca do pecado sexual, que hoje não deixa tu ter relação com o homem, essa marca que não deixa tu formar tua família. Ah, igreja, o Senhor nessa noite, Ele quer te perdoar. O Senhor, Ele quer te marcar com o amor dEle. O Senhor nessa noite, Ele quer tirar essa ferida. Ele quer te superar com o perdão, que você venha perdoar aquele que tem te maltratado, que você venha perdoar aquele que tem te caluniado. Porque o Senhor, Ele quer marcar a tua história com o amor dEle. Você está entendendo? Não deixe a marca do sofrimento estar sobre a tua vida. Jesus, Ele foi ferido, Jesus, Ele foi marcado para nos salvar. Isaías 53, 4, 5, lá fala que Jesus foi ferido e marcado para nos salvar. Jesus, Ele foi perfurado, Ele foi açoitado com pregos, com aqueles paus cheios de prego. Foi ferido os pés dele, Ele foi marcado. Ele foi surrado ali, Ele foi pisoteado, Ele foi cuspido por mim e por você, para nos salvar. E aí você é marcado por uma tal situação, e você deixa essa situação penetrar na tua vida, no teu coração, e você fica vivendo a vida inteira martelando aquilo ali, e aquilo ali vai te matando por dentro, aquilo ali vai acabando com as tuas energias, com o teu emocional, aquilo ali não vai deixando você construir a tua família, construir a tua história. E você nessa noite, você precisa perdoar para que Jesus venha te marcar com a cruz. Porque Jesus, Ele foi ferido e marcado para nos salvar. Isaías 53, 4, 5. Deixe Jesus te marcar com esse amor. Deixa Jesus te marcar com o amor dEle. Porque eu nunca vi um amor que nem esse, de um pai dar um único filho por mim e por você. E já para concluir, conclusão, as tribulações que passamos em nossas vidas podem nos trazer marcas positivas ou negativas. Você está entendendo? As tribulações que passamos em nossas vidas podem nos trazer marcas positivas ou negativa. Agora, depende de como lidamos com ela. Você está entendendo? Vai depender de como nós iremos lidar com as tribulações. Então, se você vê que essa tribulação é para te deixar cabisbaixo, se você está vendo que essa tribulação é para trazer negatividade para a tua vida, arranque ela de você. Você tem poder e autoridade de buscar a presença do Senhor e fazer com que essa tribulação seja algo positivo na tua vida. Você tem que saber lidar com as tribulações. Você tem que saber lidar com a situação que vem sobre a tua vida. Isso você tem que saber lidar. E você vai saber lidar com as tribulações buscando a face do papai. Então, escolha olhar para as marcas de Deus em sua vida e supere as marcas de dor neste mundo, crendo na vida eterna. Olha só,
Escolha olhar para as marcas de Deus. Não escolha olhar para a marca que o mundo está querendo deixar na tua vida. Olhe para as marcas que Deus quer deixar na tua vida. Sabe qual é essas marcas? É cada luta, é cada provação que você está passando dando glória a Deus. A marca que Jesus fala aqui nessa noite é que Jesus, ele já morreu na cruz. Você tem que carregar essa marca na tua vida. A morte da cruz. E supere as marcas de dor neste mundo, crendo na vida eterna. Não importa a luta que você está passando. Tudo que você está passando aqui, igreja, você vai ter uma vida eterna com o papai. Se você não der brecha para o mundo, você vai ter uma vida eterna com o papai. Então, passe pela prova dando glória a Deus. Você não foi marcado pelo que o mundo diz ou fez, e sim pelo que Deus faz em sua vida. Olha só, você não foi marcado pelo que o mundo diz ou fez, e sim pelo que Deus faz em sua vida. Você hoje está sendo marcado pelo que Deus está fazendo na tua vida. Hoje você tem história para contar. Hoje você tem testemunho para contar. Então você está sendo marcado por Deus. Coloque o ponto final em todas dor, recebendo a marca de Deus sobre a sua vida. Jesus, ele quer marcar a tua vida. Jesus, ele quer te marcar nessa noite. Então coloque um ponto final em toda dor e receba a marca de Deus sobre a tua vida. Amém, igreja? Então essa foi a palavra que Jesus trouxe para a vida dos irmãos, né? Uma palavra muito edificante, uma palavra que nos trouxe aqui falando sobre as marcas, né? A marca da vida de um cristão, aonde eu falei que a primeira marca, marcas emocionais, marcas espirituais e marcas físicas, né? Então que nessa noite você venha se revestir. Deixe Jesus marcar a tua história. Amém? Então essa foi a palavra. Que você medite na palavra do Senhor. Amém? Um grande abraço da missionária Antônia Abreu, Visão de Águia. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém, igreja? Então eu vou trazendo aqui agora um louvor de gratidão ao Senhor, né? Vamos louvar o Senhor para a gente estar encerrando aqui essa live nessa noite. Amém? Deixa eu ver. Eu aceito o Senhor. Pode me... Ai, o louvor caiu bem em cima. Vai ser isso aqui mesmo. Aleluias. Eu vou comentar aqui agora, ver quem entrou. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou reclamar. Aleluias. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Olha só, sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou vaso, és oleiro. Eu não ando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso.
eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Aleluia, Jesus, oh glórias. Olha só, eternamente. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preenche por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor.